Bendito Deus e Pai que estás nos céus, louvado, engrandecido e exaltado seja o teu santo, maravilhoso, bendito nome, toda honra e glória seja dada a ti. Neste momento rogamos-te, Senhor, teu Espírito Santo, para a melhor compreensão da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Vamos dar sequência ao Bíblia comentada, dessa vez no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, certo? Vamos dar sequência ao estudo. Diz o seguinte, versos 1 ao 7. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu que completaram-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito. Enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Aqui temos alguns detalhes que eu diria técnicos sobre o nascimento de Jesus, que no livro de Mateus não temos. A preocupação de Mateus era mostrar que Jesus cumpria as profecias. Em Lucas, sabemos por que Jesus nasceu em Belém, mostrando como Deus conduziu a história. A vida de José, principalmente de Maria, não deve ter sido fácil nesses meses de gravidez e nos primeiros anos de Jesus, pois tiveram que ir de uma a outra cidade, sem contar que eles eram pobres. E o Salvador do mundo, o Rei da Glória, o dono do ouro e da prata, veio ao mundo em meio aos animais, envolto numa manjedoura. Não havia lugar para Jesus na hospedaria. Assim como hoje não há lugar para Jesus em muitos lares, até mesmo em nossos lares, esquecemos o nosso Senhor. Principalmente isto se confirma quando lemos a carta a Laodiceia, onde encontramos a triste cena, Jesus do lado de fora, batendo a porta, pedindo para entrar. É muito fácil olharmos para os que estão em Babilônia e julgarmos que eles não têm Jesus no coração. Mas a profecia aponta que o povo de Deus, sua igreja que se chama pelo seu nome, no tempo do fim, tem deixado o rei de fora. Estão tornando Jesus um estranho nos cultos de sábado, por exemplo. É dia mundial disso, é dia mundial daquilo, é dia dos pais, é dia das crianças, tudo invenção humana sendo comemorado dentro das igrejas em pleno sábado do Senhor Jeová. E se Jesus fica de fora, que dizer do Espírito Santo? Este é um Deus estranho, um Deus desconhecido para a maioria dos adventistas, porque dizem: sou rico e abastado, temos a verdade, guardamos o sábado, como se fosse só isso. A leitura da Bíblia é posta de lado, os testemunhos nem se fala. Meu Deus do céu, mas existe esperança para todos os que estão na mornidão laodiceana. Apocalipse 3, quero ler para vocês, e o verso 18. A esperança e a solução que o próprio Cristo nos dá. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. E a promessa é tremenda aos vencedores. Verso 21. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Aleluia. Glória a Deus. Voltando para Lucas no capítulo 2, agora dos versos 8 ao 20. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo.
Eita. Uma alergia aqui, né? Mas é o organismo expulsando o vírus. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus, dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito desse menino. Todos que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. A homens comuns sem status na sociedade secular ou religiosa, veio um anjo do Senhor anunciar as boas novas de salvação, o nascimento do Salvador. Ellen White afirma que esses homens, em suas vigílias da noite, conversavam acerca do reino de Deus. Todos aqueles que estudam a Bíblia, e em especial as profecias, com profundo desejo de ser leal a Deus, receberá do Senhor a verdadeira compreensão dos temas bíblicos e o Espírito Santo para lhes guiar e andar em toda a verdade e assim ensinar e dar testemunho a outros. Interessante também é o sinal dado pelo anjo. Nada de miraculoso, nada também, nenhuma ostentação. Mas uma criança vista na pobreza e na humildade, algo bem diferente do que muitos esperavam. Os pastores, após verem o divino menino, não guardaram para si, mas divulgaram o que o anjo havia falado sobre o menino. E enquanto Maria guardava as palavras em seu coração, os pastores voltaram para sua terra, glorificando e louvando a Deus. Aleluia. Versos 21 ao 35. Completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentar ao Senhor. Conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito ao Senhor será consagrado. E para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo, o Senhor. Movido de esperança, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer o que a lei ordenava, para fazer com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, pois, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino, admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este teu menino está destinado para a ruína, tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Dos versos 21 ao 24, encontramos os ritos exigidos para o povo de Israel na época. O menino era circuncidado e após 40 dias a mulher era purificada de seu sangue. Então levavam o menino primogênito para ser consagrado ao Senhor. Levítico 12, verso 1 ao 8, Êxodo 13, verso 12 e
verso 2 e 12. Nisso, como José e Maria eram pobres, sem ter condições de trazerem um cordeiro, ofereceram um par de aves de pequena espécie, como relatado em Levítico 12, no verso 8. Vamos ler o que está lá em Levítico 12, no verso 8, que é o que a gente leu também aqui em Lucas, né? Mas vamos ler em Levítico. Mas se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, tomará então 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará expiação pela mulher e será limpa. Um para o holocausto e outro para a oferta pelo pecado. Dos versos 25 ao 35 temos o relato de um homem chamado Simeão, a quem a Bíblia diz que era justo e piedoso, a quem o Espírito Santo lhe revelara que ele, Simeão, não morreria sem antes ver o Salvador do mundo. É muito gratificante, eu diria, mesmo para quem não é pai ou mãe, tomar um bebê recém-nascido em seus braços. Imagina então tomar o próprio Criador e Salvador do mundo. Como deve ter se sentido Simeão? Simeão abençoou a família e profetizou acerca do menino, e essa profecia se cumpriu. Vamos ver que profecia foi essa? Lucas capítulo 2. Agora a gente lê dos versos 36 ao 52, os últimos versos. Lucas 2, 36 ao 52. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Cumprida todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, regressaram. Permaneceu o menino em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram no caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não tendo-o encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. E ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabieis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Dos versos 36 ao 38, temos o relato de uma viúva já idosa, que vivera apenas 7 anos com seu marido e que na sua viuvez dedicou-se ao Senhor Jeová e recebeu o dom de profecia. É notável e admirável a Bíblia mencionar o costume dessa mulher, o seu estilo de vida, que era de oração, adoração. Ela não buscava os seus próprios interesses, mas o de Deus. Quanto à expressão do verso 38, e chegando naquela hora, parece que ela havia chegado num momento em que Simeão profetizava e louvava a Deus acerca do menino. Nisto, 2 profetas confirmavam a Maria e a José a missão e divindade do menino. Nada na Bíblia é por acaso, nada na vida de Jesus, na minha vida, na tua vida é por acaso. Aquele que entrega a vida a Deus
Ele cuida. Cabe a nós mantermos comunhão com Deus e buscarmos o seu reino em primeiro lugar. A profetisa Ana, por exemplo, não buscava seus próprios interesses. Não priorizou buscar um marido novo, né? Um novo marido. Mas priorizou o templo, a adoração a Jeová. Aleluia. Depois a família de Jesus voltou para Galiléia e Jesus crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça do Pai estava sobre ele. Nós também podemos crescer e nos fortalecer no Espírito Santo e na sabedoria da palavra de Deus, almejando a cada dia mais e mais da graça de Deus. Dos versos 41 ao 52, temos o episódio em que Jesus ficou no templo, na casa de seu pai, enquanto José e Maria não se aperceberam. Grande foi a aflição do casal ao perceber que o menino Jesus não estava entre eles. Enquanto isso, no templo, todos se admiravam da inteligência de Jesus nas Escrituras, né? Do jovem Jesus. E mais uma vez a Bíblia relata que Jesus crescia espiritualmente. Este é o desejo do nosso Pai Celestial, que cresçamos espiritualmente. Não podemos ficar estagnados na fé, nem podemos ficar estagnados no estudo e conhecimento da Bíblia. Há muito que aprender e ensinar, há muito que viver com Deus ainda. Bendito Deus e Pai que estás nos céus, obrigado por mais uma leitura da Tua Palavra. Ensina-nos, ó Deus, ensina-nos cada vez mais e mais de Ti, Senhor. Nos ajuda a mantermos comunhão contigo na primeira hora do dia, buscar as Tuas orientações, Senhor, Te louvar, Te agradecer e pedir também perdão pelos nossos erros. É o que Te rogamos nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.